Então tá, pessoal, vamos lá, bom dia. Bom dia para todos. Hoje, então, todas as carreiras aí. O que nós temos que ver hoje, pessoal? Provas. A gente vai dar só uma retomada, já tinha comentado na aula passada, em virtude do pessoal da Polícia Militar. Então nós vamos só dar uma retomada em alguns pontos ali de teoria geral da prova que a gente viu. E aí depois já ingressar no provas em espécie. Hoje, sem dúvida, aqui não vou apagar ainda, sem dúvida, principalmente, olha pessoal, principalmente concurso Polícia Militar, provas é o que mais cai, o mais importante, pelo menos no último concurso, dos pontos que tinham, foi o que mais caiu. Acho que foram 8 questões, se não me engano, de provas, por aí. De 10 questões, 8 é bastante coisa. E claro, para as demais carreiras, sem dúvida, provas. Também a próxima aula que a gente vai ver que é prisão. Prisão também é importantíssimo. No último edital da Polícia Militar não caiu prisão, mas é uma matéria, assim, daí para as demais carreiras, que está no edital também bastante importante. Então, provas, sem dúvida, pessoal, cai bastante. Então, aqui eu só vou recuperar alguma coisa, o mais importante, teoria geral da prova, que a gente já tinha visto na semana passada, essa parte introdutória, que é o seguinte, pessoal, a prova nada mais é, do que nós temos um fato ocorrido no passado. Então aqui no passado nós vamos ter o fato, Nós vamos constituir a prova, ou seja, provar no presente, com uma finalidade, que é a decisão judicial. Sem dúvida, essa é a finalidade. Então, ou seja, a prova ela sempre vai se referir a algo que ocorreu lá no passado. Então, ou seja, vai constituir na prova o que ocorreu para embasar o convencimento do juiz no futuro. Essa vai ser a finalidade. Tanto que, então, outra coisa que a gente já falou, obrigado. Outra coisa que a gente já falou, em relação à prova, é a diferença da prova para o elemento informativo, ou elementos da informação. Isso aí a gente conversou quando falamos sobre inquérito policial. E também, acho que em algum momento, quando falamos sobre princípios. Que o elemento da informação, ele não há obrigatoriedade, ou seja, quando está se apurando elementos que é na fase de investigação criminal, não vai haver obrigatoriedade de submeter aquela informação ao crivo do contraditório, diferente da prova. A prova a gente já viu isso, que ou naquele momento de que a prova está sendo produzida, ou de forma postergada, que a gente comentou, a gente vai falar sobre isso depois em exame de corpo de delito, quando falarmos de provas em espécie, em algum momento, para ser prova, provavelmente vai ser submetido ao contraditório. Já o elemento informativo não há essa obrigatoriedade. Então nós falamos sobre isso. Deixa eu ver a gente já comentou também sobre isso na prova elementos da informação, que nós temos então só algumas exceções, que no caso as provas cautelares, que é isso que eu falei com o contraditório postergado diferido, as provas prova antecipada, que é quando, já tinha comentado isso também com vocês, a prova antecipada é justamente quando, ou seja, se pega o contraditório e se faz antes, ou seja, se antecipa o contraditório, mesmo numa fase de investigação criminal, certo? Até eu dei um exemplo, um exemplo para mim que, geralmente o exemplo dos livros, vai ser sempre aquele, e claro, é o mais comum realmente, de que a pessoa está para morrer, uma tentativa de homicídio, está entre morre e não morre, mas está podendo falar, então se pode já realmente, ou seja, por exemplo, tem autoria definida, então
se submete ao contraditório com defesa constituída, com o Ministério Público, com a acusação, o juiz, e então se forma uma espécie de uma audiência, né? Ou seja, se adiantando esse contraditório para ser ouvida essa pessoa. Então, nesse caso, a gente está antecipando a prova. E aí também nós temos as não repetíveis, né? Que é aquelas que a impossibilidade de repetir, ou chamado também de estrito sensu, que é quando, por exemplo, uma testemunha que foi ouvida no inquérito policial morre ou seja, morre e não é possível depois ouvir na instrução. Não vai ser possível repetir. Então nós temos esse caso, não esquecer do artigo 5, que é aquele artigo, a gente já falou sobre esse princípio, que é, né, o da persuasão racional. Aqui vai comentar que o juiz, ou seja, vai fundamentar a sua decisão, então, ou seja, vai fundamentar a sua decisão naquilo que foi colhido na instrução processual. Ele não pode fundamentar a sua decisão somente em elementos informativos, tá? Então, isso aqui também a gente já tinha comentado quando falamos, acredito eu, lá na persuasão racional. Na persuasão racional, né? O juiz ele não pode fundamentar sua decisão, ele até pode utilizar os elementos informativos, mas os elementos informativos não podem ser a única base para fundamentação de sua decisão. Não são de sua decisão somente em elementos informativos, não somente nos elementos da informação. Ou seja, ele tem que fundamentar em provas, né? Os elementos informativos eles têm essa função complementar, né? Podem ser utilizados então. Então algumas coisinhas a gente já falou sobre o destinatário da prova. Se a gente já falou aqui então que é para uma decisão futura, não há dúvida que o destinatário da prova é o juiz, né? Então o juiz ele vai ser a quem se destina essa prova. Afinal, é ele que vai decidir. Outra coisa, a finalidade da prova, então, a gente já falou, está lá no esquema, é para convicção do juiz, correto? Essa é a finalidade da prova. Aí, algumas questõezinhas aqui, só para não perder o fio. Sujeitos da prova, né, são as pessoas de onde deriva a prova, e a fonte da prova, né, pessoal, ela pode ser tanto a fonte da prova, ela pode ser pessoal, ou, por exemplo, material, né, através de objetos, por exemplo. Pessoal é quando um exame de corpo de delito na pessoa, né, ficou, por exemplo, uma equimose na pessoa, essa fonte que vai ser retirada da prova é pessoal. O seguinte, algo muito importante que a gente comentou na aula passada, essa diferença, que é entre, isso é fundamental, vestígios, evidência e indícios. Talvez faltou alguma coisa de fonte. Isso, pessoal, isso, e material ou real também como sinônimo dá para usar, né? Que é quando a gente vai ter como fonte documentos, né? Por exemplo, documentos. Então, pessoal, é o seguinte, aqui é uma diferença bastante importante. A gente fala bastante em evidência a todo momento, né? Indícios também a gente fala bastante. Qual é a diferença entre vestígio, evidência e indício? Isso aqui tem que ficar bem claro para vocês, que na verdade, assim, quando a gente fala em vestígios, é porque vestígios é qualquer fragmento, né, qualquer material, isso não é um sinônimo exatamente de dicionário, né, mas o que interessa para nós vai ser qualquer vestígio, vai ser qualquer fragmento encontrado lá na cena do crime. Ele, a princípio, não vai nos dizer nada. Ele, até aquele momento ali, ele é um fragmento, ou seja, vai ser um vestígio. O que vai acontecer é que aquele vestígio ele vai ser submetido à perícia, e no momento que a perícia ela me traz um resultado, me trazendo uma verdade em relação àquele vestígio, isso vai ser a evidência.
né? Ou seja, vai haver uma afirmação em relação àquele vestígio. E agora é o seguinte, essas evidências, elas interpretadas, aí realmente aqui a gente está falando da investigação. Porque aquelas evidências interpretadas com os demais elementos que constam na investigação, ou que constam lá nos autos, tanto do inquérito, ou seja, do processo, isso é um indício. Então, até dei um exemplo na aula passada, um exemplo até real, que para mim é muito fácil de entender essa diferença. Né? Teve uma vez um homicídio que foi perto de onde eu morava, num local que eu trabalhava, e enfim, os vizinhos começaram a sentir um cheiro estranho, né? Um cheiro estranho no corredor, chamaram a polícia, tinha, né, um presunto lá, na verdade era uma presunta, era uma mulher, né, que estava lá morta há alguns dias. O que aconteceu? Tinha muito sangue no local do crime. E aí, então, ou seja, aquele sangue que tem lá, aquilo é uma evidência, aquilo é um vestígio. Né? Ou seja, haviam vestígios de sangue. Mas para mim aquilo é sangue, né? Não é outra coisa. Enfim, feito o exame, ou seja, feito o exame pelo órgão pericial, se verificou que tinham 2 tipos de sangue ali na cena do crime. Ou seja, um era da vítima, mas tinha outro sangue. Aí o que isso já leva? Bom, aí já leva um indício. Ou seja, obviamente, o autor do crime, que depois foi visto era uma autora, era a própria irmã, o que se verificou? Ela saiu ferida do local, né? O autor saiu ferido do local. Assim já é um indício, uma interpretação. É claro que depois, aí, durante a investigação, essa irmã, na realidade, a irmã que já tinha sido ouvida no dia seguinte, só como testemunha, ela estava com a mão enfaixada, então já se pensou, a irmã é provável suspeita. Né? Então isso é um indício com base naquela evidência do exame pericial. E aí depois de ser feito o exame na irmã, realmente se verificou que aquele sangue era da irmã. E aí fechou. Né? Então, mas assim a gente consegue verificar. Ou seja, aquele sangue em si, quando se chegou no local do crime, é um mero vestígio. E aí, claro, depois que o IGP nos trouxe algumas certezas, a gente já tínhamos evidências e com os demais elementos se verificou os indícios, então, o principal suspeito é a irmã, e enfim, óbvio, chegou na irmã. Oi? Sim. Isso. Não. A evidência simplesmente é me dizer o seguinte, eu tenho um sangue ali, esse sangue realmente é da vítima, isso é uma evidência. Né? A outra evidência é que eu tenho outro tipo de sangue. Isso sim. Aí, claro, aí que vem a interpretação, que daí é o indício. Certo? A interpretação de, se eu tenho 2 sangues é porque eu tinha uma outra pessoa no local. Tipo, por exemplo, já eliminei suicídio. Né? Por exemplo. Tem uma outra pessoa no local. Aí veio aquela história, peraí, mas aquela testemunha que foi ouvida no dia seguinte, ela tinha um corte na mão. Né? Então, suspeita. Isso tudo é indício. Né? E aí, claro, o indício realmente levou à autoria que era ela mesma. Certo? Então aí está a diferença. O artigo 239, tá, pessoal, do Código de Processo Penal, ele traz o conceito de indício, então, para o CPP, que vai dizer o seguinte: considera esse indício a circunstância conhecida e provada, que tendo relação com o fato, autorize por indução, né, e vem a interpretação, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias, certo? Então, né, aí a gente vê bem claramente o que é indício. Posso pagar aqui? Sim, todo mundo já notou. Eu também falei, né, que é bastante importante, o artigo 156. O artigo 156, incisos 1 e o 2. O que é isso? O artigo 156 é nos casos do juiz atuar de ofício na produção de prova. O que é importante disso aqui? Na produção da prova.
O artigo 156, no inciso 1 e 2, ele permite que o juiz ele produza prova de ofício. No inciso 1 é na investigação, na fase de investigação. E no inciso 2 é na fase processual, ou seja, da denúncia até a sentença. Opa. Eu vou botar processual. Processual. Aí, pessoal. Então tá. Basicamente aqui, então, o que nós temos? Principalmente o inciso 1 bastante questionado, tá? E aí bastante questionado por aquilo que a gente já falou, que, ou seja, do princípio da imparcialidade, princípio da inércia, tá? Então, ou seja, olha, pessoal, grande parte da doutrina traz isso. E, olha, é difícil, eu vou ser bem sincero, eu nunca vi acontecer. Eu, pelo menos em 8 anos já de polícia, nunca vi acontecer isso, tá? Do juiz, por exemplo, o juiz produzir prova na fase de investigação. Acho que até os próprios juízes, né, assim, realmente, em 8 anos nunca vi. Mas no processo penal lá, né, pessoal, se a questão ela cair de acordo, letra fria, o CPP permite. É isso que vocês têm que ter em mente. Tá? O que diz o CPP? Não há manifestação. Eu até andei dando uma procurada e realmente vi alguns artigos que diz que ainda está para o STF se manifestar, mas ainda não tem uma manifestação, né, batendo martelo em relação a esse inciso 1. Seria o caso, por exemplo, eu pedir uma interceptação telefônica e o juiz entender, não, mas espera aí, aqui eu já vou liberar uma busquinha aqui, e já libera uma busca de ofício. Tá? Seria isso. Agora, na fase processual, já é mais comum, realmente daí já é mais comum, pessoal. E aqui, justificado, ou seja, na livre convicção, na persuasão racional, que a gente comentou, né? Persuasão racional, ou seja, que é justamente para o seu convencimento. Que é o que aqui? Acontece, por exemplo, as partes... ou seja, nomeiam quais as testemunhas, né, ou seja, indicam as testemunhas a serem ouvidas em audiência, o juiz resolve querer ouvir uma outra testemunha. Ou seja, o juiz está em dúvida, por exemplo, o juiz ficou em dúvida, e daí para sua convicção, afinal, pessoal, é uma decisão, uma sentença que vai tratar do cerceamento ou não da liberdade de uma pessoa. Então, nesse caso, o juiz ele pode, né, ou seja, pelo inciso 2, então, ou seja, requerer alguma produção de alguma prova. É muito comum aqui para prova testemunhal, pessoal, de repente reinquirir uma pessoa ou algo que ficou em dúvida, né? Não é aqui já não há tanta discussão aqui em relação ao convencimento do juiz. Tudo isso, esse 56, para a gente fechar o 156, ele é justificado pelo princípio, esse aqui eu não trabalhei, ou seja, esse aqui eu não trabalhei com vocês, pessoal. O princípio da verdade, tá? Real. É que digamos, há bastante discussão ou verdade processual. Que é isso, pessoal? Em regra, é o que está no CPP, é o princípio da verdade real. O que quer dizer o CPP? Que além daquela verdade que está no processo, o processo penal ele busca, certo? Ou seja, o mais próximo possível da verdade do fato, tendo em vista que está se tratando com bens, né, indisponíveis, por exemplo, como a liberdade da pessoa. Certo? Então, por isso que se busca ao máximo a verdade real do fato. Claro que nem sempre isso é possível. Grande parte da doutrina, principalmente a doutrina mais moderna, advoga o seguinte, não, olha só, na verdade o que a gente tem é uma verdade processual, que é o que está no processo. Mas, enfim, isso é uma discussão, né, que principalmente se discute bastante na doutrina, mas assim, pessoal, saibam que existe, né? Mas assim, o artigo 156, então, ele justamente traz esses instrumentos ao juiz para que se chegue à verdade real, tá? É nisso que se justifica essa possibilidade, então, do juiz de ofício, né, produzir prova. Ok? Além disso, o princípio da verdade real, já falamos, então, além disso, né, algo que também já falei, né, não preciso escrever aqui no quadro, mas algo só para
que já foi falado é em relação ao ônus da prova, né? Comentei bastante sobre isso, pessoal, quando nós, lá em princípios, que o ônus da prova vai caber, então, né, quem alega, é isso que está no CPP, ou seja, o ônus da prova, então, cabe quem alega, em regra, acusação. Né? Então, em regra, o ônus probatório vai ser aquele que acusa, né? Porque, afinal, a ação penal, a ação processual, ou seja, isso é ação penal, ela inicia lá com uma denúncia que é feita pelo Ministério Público. Ou também pode ser pela queixa-crime, né, através do ofendido. Então, mas é claro, existem questões, por exemplo, em que a defesa vai querer alegar uma legítima defesa e vai querer comprovar essa legítima defesa. Muito comum isso no tribunal do júri, né? Muito comum no tribunal do júri. Ou, enfim, uma excludente de punibilidade, uma causa extintiva de punibilidade. Então, daí sim, nesse caso, o ônus da prova vai caber à defesa. Já falamos, né, razoavelmente sobre isso. Deixa eu ver aqui outro ponto. Já falamos, então, do 156. Livre convicção, já falamos dos sistemas, então. Né? Só não esquecer, eu falei da persuasão racional aqui, né, que é o sistema, já falamos em 2 momentos, só não esquecer que nós temos aquela exceção, né, que é da livre convicção dos jurados. Justamente agora estamos falando de tribunal do júri, livre convicção. Opa. Não, tem que ser lá em cima. Convicção dos jurados. A gente conversou sobre isso lá nos princípios, que os jurados, eles, né, não precisam, ou seja, os jurados, eles não precisam fundamentar sua decisão, é sim ou não. E aí, então, agora, para a gente encerrar, então, essa teoria geral e partir para provas em espécie, a gente já conversou sobre isso, princípios, comentei na aula passada, né, só principalmente para o pessoal da Polícia Militar, só comentar o seguinte, a gente falou sobre as provas ilícitas, provas ilegais, né, que são divididas em ilícitas, e ilegítimas. Aqui é quando tem um vício um vício material, já vamos botar direto aqui. Um vício material e aqui um vício processual. Isso aqui a gente comentou em relação a princípios, né? O vício material, então, geralmente é quando algum vício em relação a alguma garantia lá constitucional, por exemplo, ou seja, se infringiu a inviolabilidade de domicílio, ou, por exemplo, a confissão mediante tortura, ou seja, a integridade física da pessoa. Então, nesse caso, eu tenho um vício material da prova, né? Uma confissão sob tortura, uma apreensão de uma prova, ou seja, mediante a violação de domicílio sem mandado. Vício processual, eu utilizei aquele exemplo, um exemplo bem comum, bem fácil de a gente verificar, que é lá no tribunal do júri. Por exemplo, alguma prova apresentada no tribunal do júri que não foi alegada 3 dias antes da sessão do tribunal do júri. Né? Nesse caso aqui eu tenho um vício de legalidade, um vício formal. Então tá, as provas ilegais, né, nós já tínhamos falado sobre isso. O que acontece é que nós comentamos que na prova ilegal nós temos então, ou seja, as por derivação, que o STF adotou aquela teoria dos frutos envenenados, ou seja, aquelas por derivação também são consideradas provas ilícitas, provas ilegais. Isso daí depois foi incorporado, se não me engano, em 2008, no parágrafo 1º do artigo... não tinha botado aqui, desculpa. Do artigo 157 do CPP. E o que vai acontecer aqui é que a gente não pode esquecer que tem que ser comprovado, obviamente, o nexo causal para comprovar a derivação, ou seja, tem que se comprovar lá qual é a prova originária e legal, correto? Para poder comprovar a derivação. Não esquecer que se nós temos uma fonte independente, que é aquela história, então, da prova
lista, se nós temos uma prova lista independente, que também chegou naquela prova subsequente derivada, nesse caso, né, nós temos então uma prova derivada lícita. Então vamos fazer uma pausa então, e aí a gente continua aqui provas ilegais para o intervalo.